Fala aí, galera, tudo tranquilo? Tô aqui pra dar aquela pregadinha. Meu nome é Pri, sou a esposa do Isa, que normalmente faz essas pregadinhas, mas de vez em quando dou uma parecidinha aqui, e especialmente quando tem alguma coisa no meu coração que eu tenho pensado muito, eu sempre amo e aprecio essas oportunidades de vir aqui e compartilhar com vocês. É muito interessante que muitas vezes a gente fala bastante sobre quem Deus é, como Ele é um Deus de amor, e é óbvio que é verdade, Ele é um Deus de amor, Ele que criou o amor, e a Bíblia diz que Deus é amor. O amor não tem só uma dimensão, ele é muito mais profundo, muito mais real do que a gente consegue imaginar até. E eu amo que a gente tem a Bíblia como algo palpável pra gente, algo que a gente pode segurar e explorar e descobrir mais sobre Deus e descobrir mais sobre quem Ele é, o que significa ser amado por Deus e também amar Ele de volta. Tem uns versículos de Provérbios que têm batido muito na minha cabeça esses dias. Eu tenho realmente meditado muito sobre eles, porque esses versículos compartilham com a gente 7 coisas que Deus odeia. Na verdade, eu gosto muito da maneira que o escritor escreve. Ele fala assim: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a última a sua alma detesta. Talvez você já ouviu alguma pregação ou algum discurso sobre essas 7 coisas, mas eu quero explorar com vocês elas agora, pra gente ver essas 7 coisas de uma maneira muito prática. Esses versículos se encontram em Provérbios 6, 16 ao 19. É isso que eu vou estar lendo aqui com vocês agora. Então, se você tiver essa Bíblia aí, você pode abrir. Acho que o Isa vai colocar a letra aqui também. Então, vamos ler essas 7 coisas. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. É muito fácil, às vezes, a gente olhar pra uma lista assim e começar a pensar no ciclano, no fulano, que, tipo assim, tá encaixado bem direitinho nesse versículo. Mas eu acho que já na primeira linha, a primeira coisa que Deus odeia, já tem que quebrar isso dentro da gente. Olha o que a primeira coisa é: olhos cheios de orgulho. Acho que se a gente estivesse olhando pra essa lista, tentando sair sentindo bonzinho, sair sentindo bem sobre nós mesmos, já estamos quebrando a cara bem aí. Olhos cheios de orgulho. Quem nunca teve olhos cheios de orgulho? Com o primeiro item da lista, eu sinto que eu já fui desqualificada. Que eu já tenho alguma coisa dentro de mim que Deus odeia. É muito fácil pra gente não gostar disso também, né? Se a gente vê alguém na nossa vida, na nossa volta, que a gente sente que tá olhando com a gente, tipo, pra gente com desprezo, e você pensa: nossa, essa pessoa é muito orgulhosa, ela se acha rei da cocada. E eu acho que é fácil entender que Deus odeia isso, porque a gente odeia isso também nas outras pessoas, né? Quando a gente tá sendo orgulhoso, quando a gente tem orgulho nos nossos olhos, aí é mais difícil da gente perceber o que tá acontecendo. Mas vamos continuar com a lista. Línguas mentirosas. Então temos olhos cheios de orgulho, e aí o próximo item da lista é língua mentirosa. Outra coisa também que é fácil a gente não apreciar quando alguém tá mentindo pra gente, a gente se sente traído, a gente não gosta disso, a gente odeia isso quando as pessoas mentem pra gente, né? Mas, por outro lado, quem nunca mentiu, sabe? Quem nunca usou a sua língua pra falar algo que não era verdade? E uma coisa que eu acho muito sutil e sujo sobre mentira é que ela vira uma coisa viciante. Quando a gente começa a falar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, a gente começa a perceber que a gente às vezes começa a mentir por coisas desnecessariamente. No começo, às vezes, a gente até acha que a gente tem alguma razão de dar aquela mentirinha, aquele jeitinho, e a gente acha que a gente tem uma boa razão pra mentir, mas eu e você sabemos que quando começamos a fazer essas mentirinhas necessárias, dar essas mentirinhas necessárias, a gente começa a dar umas mentirinhas totalmente desnecessárias. E Deus não fala aqui que Ele odeia as mentiras desnecessárias. Ele fala que Ele odeia a mentira. Ele odeia a língua mentirosa. Isso é muito sério. Isso é muito pesado. Terceira coisa que Deus odeia é mãos que derramam sangue inocente. Eu acho que essa também é muito fácil de você concordar com Deus.
Eu acho que todos nós deveríamos odiar as mãos que derramam sangue inocente. Quanto sangue inocente tem sido derramado nos séculos em guerra, em ódio e até em bebês que não foram nascidos ainda. Eu acredito que a vida dentro do útero é uma vida, e esses bebês que são mortos de propósito é o derramar de sangue inocente também. Acho que por isso que muita gente que tem uma apreciação pela Bíblia realmente odeia o aborto também, porque Deus é muito claro que Ele odeia o derramamento de sangue inocente. E o que é mais inocente do que um bebê que nem nasceu ainda? E talvez você concorda comigo, Deus realmente odeia o aborto, eu odeio o aborto, eu odeio o derramar de sangue inocente. Mas lembra que Deus odeia também os olhos orgulhosos. A gente entenda que do mesmo nível que Deus odeia o derramar de sangue inocente, tá na mesma lista dele odiar os olhos orgulhosos e também a língua mentirosa. No momento em que você desvaloriza o ódio de Deus contra essas coisas, você está desvalorizando o ódio dele contra o derramar de sangue inocente. A próxima coisa da lista é que Deus odeia o coração que faz planos perversos. O coração que faz planos de abuso sexual, o coração que faz planos de roubo, de violência. Deus odeia o coração que faz planos perversos. Quinta coisa que Deus odeia são pés que se apressam a fazer o mal. Uma coisa que eu admiro muito na nossa geração atual é que a gente fala muito sobre justiça social. E eu gosto muito disso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que Deus ama a justiça social. Com esse amor pela justiça social, a gente ataca muito em cima dos pés que se apressam a fazer o mal. E isso é muito, muito certo, sabe? A gente não pode tolerar o racismo, a gente não pode tolerar desonestidade, a gente não pode tolerar os pés que se apressam a fazer o mal. E como um povo que ama a Bíblia, que ama a palavra dele, a gente tem que entender a seriedade de tudo isso também. Entender que Deus odeia os pés que se apressam a fazer o mal. A sexta coisa que Deus odeia é testemunha falsa, que profere mentiras. O sexto item da lista é realmente muito parecido com o segundo, que é a língua mentirosa. Deus odeia a língua mentirosa. E a sexta coisa, Deus odeia a testemunha falsa, que profere mentiras. Eu tava pensando, o que é a diferença entre a língua mentirosa e a testemunha falsa, que profere mentiras, né? Tá bem claro que Deus odeia a mentira, porque ele quase mencionou 2 vezes nessa lista. Aqui a sexta coisa tem muito a ver com quando a gente apoia uma mentira, sabe? Porque às vezes a gente pode dizer, mas eu não comecei com essa mentira, não foi eu que comecei com isso. Mas se você der testemunha dessa falsa verdade, dessa falsidão, você tá proferindo uma mentira. E Deus odeia isso. Muitas vezes a gente acaba se submetendo para mentiras por pressão das pessoas à nossa volta, ou por status, ou por dinheiro. Na antiguidade, as pessoas molhavam a mão do fiscal para o fiscal testificar uma mentira errada. Testificar uma mentira, né? Dizer que era verdade quando era falso. E isso acontece hoje, né? Alguém, às vezes, vai querer pagar você, talvez, se você for um profissional em qualquer área, né? Tipo, do mundo. Qualquer área dos negócios, isso pode ser algo que bate na sua porta. Alguém pode dizer, olha, eu vou te pagar tanto, aí você não menciona isso. Olha, eu vou te pagar isso aqui, aí você tá de boa comigo, né? Tipo, vamos deixar quieto. Nananã. Isso aí é testemunha falsa. É quando você sabe de alguma coisa, mas você tá encobrindo porque você tá ganhando algo em troca. E Deus deixa bem claro que Ele odeia isso. A sétima coisa é que... Não, a Bíblia não só diz que Deus odeia, a Bíblia diz que a sua alma detesta. Então, se você acha que as outras coisas eram ruins e Deus odiava as outras coisas, essa aqui Ele detesta. Então, o que Deus não suporta, o que Deus detesta, é o que semeia discórdia entre irmãos. O que é isso?
É quando a gente fofoca, é quando a gente fala mal dos outros, é quando a gente aponta os dedos. E tudo nessa lista da coisa que Deus odeia, que é mais prático, assim, que a gente mais vivencia, na real. É quando a gente semeia discórdia entre irmãos. Quando alguém vem fofocando sobre alguém, apontando o dedo em alguém, e em vez da gente tentar trazer paz e união, a gente joga lenha na fogueira. Isso é semear discórdia. Quando seu irmão tá falando mal da sua irmã e sua irmã tá falando mal do seu pai, e em vez de trazer amor e equilíbrio à situação, você concorda com todos eles, você mete fogo na verdade, você não só joga lenha na fogueira, você tá jogando gasolina na explosão aqui que vai acontecer. Isso Deus odeia, Ele detesta. E eu acho que é algo que nós cristãos, nós, pessoas que amamos a Bíblia, temos que entender a seriedade disso. Semear discórdia entre nossos irmãos tá na lista de derramar sangue inocente. Isso é muito sério, gente. E eu tô falando isso tudo pra mim também. Olhando pra essa lista, eu penso, Deus, você me odeia. Você me odeia porque eu já fiz basicamente todas essas coisas. E esse final de semana foi a semana de Páscoa e eu tava pensando muito sobre isso. Como Deus, mesmo odiando tantas coisas que eu já fiz, tantas atitudes que eu já escolhi, tantos itens da minha vida, mesmo odiando tudo isso, mesmo, em certo sentido, me odiando, porque o versículo diz olhos, línguas, mãos, coração, pés, mas esse último item da lista é o que semeia discórdia entre irmãos. Deus odeia o que semeia discórdia entre irmãos. Por outras palavras, Deus me odeia porque eu já fiz isso. Eu já semeei discórdia entre meus irmãos. Aí eu entendo como Deus me amou enquanto eu fui pecadora, enquanto eu fiz essas coisas. Deus me amou mesmo odiando todas essas coisas. Ele me amou o suficiente para querer morrer na cruz por mim, para ressuscitar e me oferecer uma segunda chance. E essa é a beleza da cruz. Apesar dessa lista, que eu me encontro nessa lista, Deus me ama. Ele me ama primeiro. Isso é muito louco. Essa é a mensagem da cruz. E é óbvio, como o Paulo diz muitas vezes nas epístolas, que a gente não pode continuar vivendo da mesma maneira que a gente vivia. Essas sete coisas não podem fazer parte de mim mais, porque Cristo me amou apesar dessas coisas. Cristo te amou apesar dessas coisas. Não existe ninguém nessa terra que não consegue se encontrar nessa lista, a não ser Jesus. E Ele tomou sobre Ele mesmo todas essas coisas, tudo que Deus odeia, Jesus tomou sobre si para que a gente não precisasse viver nessa nojeira mais. Eu acho que é importantíssimo a gente refletir sobre essas 7 coisas que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus detesta. E não de uma forma, nossa, eu vou dissolver essa lista e pensar quem dos meus amigos tem mais itens nessa lista na vida deles. Pelo contrário, a gente tem que olhar pra essa lista e chorar e pensar, meu Deus, eu sou tudo isso e Deus me ama ainda assim, mesmo que Ele odeie essas coisas. Essa lista encontrada em Provérbios serve pra nos humilhar. E não de uma forma ruim, mas de uma forma maravilhosa. De nos destruir, e não de uma forma ruim, mas de uma forma maravilhosa. Para que Cristo seja construído na gente e de verdade na gente, sabe? Eu quero encorajar a todos nós a lermos essas 7 coisas e entender a seriedade dessas coisas. Entender que a gente não pode deixar essas coisas reinarem em nossas vidas, no dia a dia, na prática. A gente tem que tirar essas coisas da nossa vida, exprimir essas coisas da nossa vida, realmente vomitar elas pra fora. Toda vez que a gente encontra alguma atitude dessa lista na nossa vida, a gente tem que correr pra pessoa que viu a gente nessa sujeira e pedir perdão, falar, sabe de uma coisa? Eu menti pra você. Eu falei que eu tava no trabalho nessa hora e eu não tava. Eu tava dormindo. Eu peço perdão, eu realmente tava mentindo. Me perdoe, patrão. Às vezes tem que falar essas coisas, pra pessoas que a gente nem quer falar. Às vezes pessoas que a gente odeia, pessoas que a gente não gosta de estar perto, mas a gente pisou na bola com eles, a gente difamou eles, a gente causou intriga entre irmãos. A gente tem que voltar pro lugar onde a gente pisou na bola e pedir perdão. Isso vai ser cura pra gente, cura pro mundo, né, real, porque Deus já pagou preço pra gente não viver
nessa sujeira, pra gente não viver preso a essas coisas. E às vezes a gente pode pensar, eu não tenho a força pra pedir perdão pras pessoas, eu não tenho a força pra voltar e consertar o que eu pisei na bola. Mas é exatamente por isso que Jesus morreu na cruz, que você pudesse ter o Espírito Santo e Ele vai te capacitar para fazer essas coisas. Ele vai me capacitar para ser mais firme comigo mesmo, não no sentido de tanto peso nas minhas costas, mas de me empoderar de fazer o que é certo. E essa pregadinha já vai ficar muito longa, eu tô entrando em muitos assuntos, mas é porque a Bíblia é assim, a Bíblia ela explode na nossa cabeça e toda vez que a gente lê algo na Bíblia, eu acho que ele fala algo diferente e novo pra gente. Não esqueça que você e eu precisamos de Jesus. A gente não é nada. A gente é odiado por Deus. Se não fosse pelo amor dele e o sacrifício dele. Então, vamos valorizar a cruz, vamos valorizar a palavra dele, vamos valorizar o Espírito Santo que está vivendo dentro da gente e valorizar a transformação que ele traz na nossa vida. E é isso aí, galera. Eu amo compartilhar a palavra de Deus, amo falar sobre essas coisas. Quem sabe vou aparecer aqui mais aí no futuro. É isso aí. Muito fico feliz de participar dessa pregadinha. Um beijo e que Deus possa abençoar vocês esse dia, que vocês possam ver com clareza. E eu também. Um beijo, um queijo. A gente se vê não é meu canal esse vídeo, peraí. E a gente se vê nas próximas pregadinhas aí, ou pelo menos a gente se vê nos comentários da próxima pregadinha. Um beijo. Tchau, Deus abençoe vocês.